Olá, my friends, meus amigos do canal Matemática Oficial. Galerinha, professor Joel Oliveira trazendo hoje para vocês relações trigonométricas no triângulo retângulo. Professor, quais são as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Pessoal, nós temos três relações trigonométricas no triângulo retângulo, que são seno, cosseno e tangente. Muito bem, mas primeiro, para a gente estudar as relações trigonométricas propriamente ditas, a gente deve conhecer algumas denominações do triângulo retângulo, tranquilo? Vamos lá conhecê-las. Galerinha, lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, tranquilo? Ele é reto aqui no vértice A, beleza? Muito bem, nós temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, né, galerinha? Ó, lembrando, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Muitos dizem também que a hipotenusa é o maior lado, tranquilo? Mas é essa que eu digo que ele é o lado oposto ao ângulo reto, é a mais aceitável, tranquilo? Muito bem. Nós temos também os catetos. Esse cateto eu chamei de cateto X, certo? Ó. E esse cateto eu chamei de cateto Y. Tranquilo? Beleza. Nós vamos trabalhar primeiramente aqui, pessoal, ó, com o ângulo alfa. Tranquilo? Beleza. A gente diz, pessoal, que o cateto X ele é oposto a alfa. Tranquilo? Ele está oposto ao ângulo aqui do vértice B. Já o cateto Y é o cateto adjacente, porque ó, o lado do cateto Y ele faz parte do ângulo, certo? Ele é o lado, né, que parte do vértice B para formar o ângulo com a hipotenusa, tranquilo? Logo, o cateto Y é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Beleza. Com relação ao ângulo beta, pessoal, ó, ângulo beta, tranquilo? O cateto Y é oposto a beta, tranquilo? Já o cateto X, ele é adjacente, porque ele faz parte do ângulo. Ele forma com a hipotenusa o ângulo beta, tranquilo? Ciente dessas informações, a gente pode começar a estudar as relações trigonométricas. Muito bem, my friends. A primeira relação métrica é o seno. Ora, a relação seno, pessoal, é o cateto oposto, tranquilo, sobre a hipotenusa. Beleza? Seno, cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. Em relação ao ângulo beta, eu posso dizer ó, que o seno de beta é igual ao cateto y ó, sobre a hipotenusa que eu chamo de A. Tranquilo? Muito bem. Em relação ao ângulo alfa, pessoal, ângulo alfa é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa que eu chamo de A. Pessoal, relação seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Com relação ao ângulo beta, o seu cateto oposto é y, hipotenusa que eu chamei de A. Tranquilo? Em relação aqui, ó, ao ângulo alfa, cateto oposto x, hipotenusa que eu chamei de Azinho. Tranquilo? Beleza, vamos agora estudar o cosseno. Muito bem, my friends, vamos ao cosseno. Sem mais delongas, professor, qual é a relação cosseno? Cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Tranquilo? Em relação ao ângulo alfa aqui, ó, galerinha. Quem é o seu cateto adjacente? X. Hipotenusa nós vamos chamar de A. Logo, com relação ao ângulo alfa, galerinha, ó. Cateto adjacente x,
sobre a hipotenusa. Com relação ao ângulo beta, betinha aqui de açúcar, cosseno de beta é igual ao cateto adjacente ao ângulo, que no caso de beta é y, sobre a hipotenusa A. Tranquilo? Cosseno cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Beleza? Tranquilidade total. Vamos à tangente. Muito bem, my friends. Vamos à tangente. Pessoal, a relação tangente é o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Tranquilo? Logo, a gente pode dizer, ó, que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é y. Cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é x. Beleza? Em relação ao ângulo beta, galerinha, tangente de beta é o cateto oposto ao ângulo, ó, oposto a beta é o cateto x sobre o cateto adjacente, que é y. Tranquilo? Galerinha, tangente, cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Cateto oposto de alfa é y, adjacente x. Tangente de beta, seu cateto oposto, galerinha, ó, é o cateto x. Logo, a tangente é x sobre y, cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Muito bem, my friends. Vamos estudar alguns ângulos notáveis dentro da trigonometria do triângulo retângulo. Pessoal, os ângulos de 30, 45 e 60 graus, eles são chamados ângulos notáveis. Tranquilo? Muito bem. Sendo, ó, que o seno de 30 é 1/2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de alfa, pessoal, 1/2. Tranquilo? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E a tangente de 60, raiz de 3. Professor, eu devo memorizar, né, tais valores desses três ângulos notáveis? Pessoal, há algumas coisas na matemática que sim, nós devemos memorizar. Eu prefiro a palavra aprender. Tranquilo? Diante dessas informações, certo, galerinha? Vamos resolver um primeiro exemplo, beleza? O que é que diz aqui o exemplo? Encontre os valores de x e y no triângulo retângulo abaixo. Pessoal, esse exemplo ele nos dá um triângulo retângulo, tranquilo? Um ângulo interno medindo 30 graus, certo? A hipotenusa mede 12, já que é o lado oposto ao ângulo reto, e pede para a gente encontrar x e y. Tranquilo? Observem que x é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Logo, se eu tenho cateto oposto hipotenusa, com relação a x, eu posso aplicar o seno de 30 para encontrar x, sabendo que a hipotenusa é igual a 12. Na tabelinha lá, quanto é que vale o seno de 30? 1/2. O seno de 30, pessoal, é 1/2, ó. Logo, 1/2 é igual a x sobre 12. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, 2 vezes x, ó, é 2x. 1 vezes 12, 12. Qual o número que multiplicado por 2 é igual a 12? 6. Logo, x é igual a 6. Tranquilo? Beleza.
Professor, o que é que a gente faz para encontrar a incógnita y? Pessoal, observem que y é adjacente a 30. Se eu tenho um ângulo adjacente e tenho a hipotenusa, a relação que nos remete é o cosseno. Portanto, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa. Tranquilo? Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Isso igual a y sobre 12. O que é que eu faço agora? Aplica a propriedade fundamental das proporções. 2 vezes y é 2y. Raiz de 3 vezes 12 é 12 raiz de 3. Tranquilo? O 2 está multiplicando, pessoal. Eu passo dividindo. Logo, y é igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. Ora, se eu tenho 12 raiz de 3 e quero dividir em duas partes, cada parte ficará com 6 raiz de 3. Tranquilo? É só dividir aqui, ó, pessoal, o fator externo ao radical. Beleza? Logo a gente encontrou x, né? Que é 6. E y, 6 raiz de 3. Olhou, viu? Tranquilo? Galerinha, não é em cima desses exemplos que dá para ficar craque. Tem que exercitar. Vamos ao exercício de tangente. Muito bem, my friends. Vamos a um exercício de tangente. A gente observa que a gente tem o ângulo de 45 graus, né? O cateto oposto ao mesmo, que é x, e o cateto adjacente a 45, que é 4. Logo, ó, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, a gente pode aplicar a tangente. Logo, a tangente de 45 é igual a x, que é o cateto oposto, sobre 4, que é o cateto adjacente. Pessoal, a tangente de 45 é 1. Logo, 1 é igual a x sobre 4. Logo, a gente pode dizer, ó, que x é igual a 4. Por que, professor? 1 vezes x, x. 1 vezes 4, 4. Beleza? Olhou, viu, galerinha? Nós, em cima desses dois exemplos, né? Que dá para ficar fera aí nas relações trigonométricas. O importante é você assistir quantas vezes o vídeo você achar necessário. Tranquilo? Saudações matemáticas do canal Matemática Oficial. Galerinha, se gostaram, aperta na mãozinha do legal, deixa um joinha para o tio Joel, se inscreve no canal ativando as notificações. Tranquilo? Se é mágica, então é matemática oficial.